Queridos, nós estamos ministrando uma série intitulada Sobre Reis e Rainhas. Eu acho que hoje é a sexta ou sétimo personagem, sexto ou sétimo rei, né? Que eu vou ministrar. Vamos lembrar? Primeiro foi Sansão, Ezequias, Amazias, Joás, Uzias, Manassés. Então hoje eu vou falar do sétimo, mas eu quero fazer uma reclamação. Onde que é, pastora, o lugar de reclamação aqui? Eu me preparei para pregar ontem para os homens, e eu cheguei aqui, ontem à noite teve um levante na igreja. Tá bom, gente? Estou fazendo essa reclamação. Esses homens estavam em peso na igreja fazendo churrasco de carne, com feijão tropeiro, com vinagrete, com refrigerante e suco, com pão de alho. E eu vim pregar. Eles fizeram uma surpresa no meu aniversário, que foi dia 16, e eu quero agradecer a todos os homens. Poxa, foi uma surpresa, tá bom, gente? Fiquei assim, muito feliz. E, claro, nós tivemos aqui até 10 da noite, momentos maravilhosos. E você que não pôde vir, nós entendemos, mas você perdeu, porque estava bom o churrasco. Tonhão na churrasqueira lá, maravilhoso. Cada um fez um pouquinho. Então, muito obrigado pelo presente. Presentão, hein? Homens, doutor Glauber, valeu. Muito bom, muito bom. Agradeço de coração. Abra sua Bíblia em Josias. Eu ia fazer uma surpresa, um suspense com o nome do rei. 2 Crônicas, capítulo 34 e 30 até o 36. Leia quando você puder. Hoje nós vamos falar do sétimo personagem, que foi um rei, né? Nessa série sobre reis e rainhas. E eu quero falar do rei mais fantástico de todos. Em alguns momentos esse rei superou, sabe quem? Davi. Sério, pastor? Sério. Esse cara foi demais. Todos os 6 reis que eu falei aqui, inclusive também falei da rainha, né? Na Manhã com Deus, sobre Esther. De todos os reis e rainhas que eu falei, eu quero te tranquilizar, porque aquela palavra desgraçada, aquela palavra miserável que acompanha todos os reis, não tem na vida do Josias. Qual é essa palavra hedionda? Mas um dia Uzias fez o que fez. Fulano se Manassés se viu, mas não se viu de coração inteiro. Essa palavrinha mas não existe com Josias. Ele foi perfeito, do começo ao fim. Ele foi impecável. Ele foi o modelo. Ele foi o único que fez tudo conforme Davi fez. É de admirarmos os feitos de Josias. Josias, ele tinha um avô. O avô de Josias foi o Manassés, que eu preguei sobre ele domingo passado. O pai de Josias foi um homem que fracassou. Amon, filho de Manassés, pai de Josias. Amon fez tudo o que Manassés fez no começo do seu reinado. Manassés foi um dos piores reis
que a nação conheceu. Restabeleceu cultos a Baal, a Asherá, restabeleceu, remunerou os sacerdotes dessas divindades cananeias. Ele fechou o templo para a adoração a Yahvé, e ele colocou uma estátua de Asherá, a deusa consorte, esposa de Baal, dentro do templo do Senhor. Manassés fez isso. E teve um momento da vida que ele se arrepende de tudo isso. E Deus toma Manassés na mão e de forma maravilhosa, inexplicável, sublime e poderosa, restitui Manassés ao trono, porque ele foi levado cativo. Tudo o que Manassés fez, e depois Manassés se converte e se torna um bom rei. E tudo o que Manassés fez no começo do reinado de horrível, Amon fez pior. E Amon morre. E ele morre precocemente. E o filho dele, Josias, um menino que não teve exemplo de pai, um menino que não deve ter conhecido o avô no tempo de conversão, o menino que subiu ao reino de forma precoce. Tinha Josias, capítulo 34, versículo 1, 8 anos de idade, quando começou a reinar. E ele reinou em Judá por 31 anos. Ele começou sua história, seu reinado, com 8 anos. Possivelmente, alguns ministros o ajudavam, alguns ministros o orientavam, alguns ministros estavam ali para conduzi-lo. E ele, nos seus 8 anos de idade, a Bíblia diz que Josias, no 8º ano do seu reinado, aos 16 anos, Josias faz algo que é o segredo do seu sucesso. Versículo 3, no 8º ano do seu reinado, se ele começou a reinar com 8 anos, no 8º ano do reinado, quantos anos ele tem? 16. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, Josias começou a buscar o Deus do seu antepassado, Davi. Ainda jovem, Josias começou a buscar a Deus. Ainda jovem, aos 16 anos, esse jovem começa a orar. Aos 16 anos, ele percebe que a nação está um caos. Por quê? Porque por toda a nação existem altares às divindades cananeias, Baal e Asherá. Por toda a nação existe idolatria, existe paganismo, existem cultos a outras divindades, inclusive a Moloque, que é aquela divindade onde crianças eram queimadas a ele como sacrifício humano. E Josias, aos 16, ele faz uma busca, ele começa a orar. Eu não sei se o Espírito Santo impele isso, eu não sei se o Espírito Santo motiva isso. Fato é que no 12º ano do seu reinado, ou seja, 16, no 12º ano do seu reinado, aos 20 anos de idade, ele passa 4 anos orando, buscando a Deus, pedindo direção, pedindo orientação, adorando a Deus. E quando ele está com 20 anos de idade, agora sim, um jovem, mas não mais um adolescente, Josias começa a agir. E nós podemos ver aqui que ele, a partir daqui, ele começa a implementar uma série de mudanças religiosas, reformas religiosas em toda a nação. Ele começa a trabalhar e ele começa a exterminar toda sorte de idolatria. Ele começa a destruir todos os altares. Ele é rei,
cultos a Baal, ele proíbe nos altos dos morros onde havia os locais próprios para adoração, para as pessoas se encontrarem e adorarem as divindades cananeias nos altos montes. Ele manda destruir aqueles altares todos. Ele percorre a nação de leste a oeste, de norte a sul, e Josias começa a fazer um movimento de santidade por toda a nação. Aos 20 anos de idade, ele começa a fazer um movimento, e esse movimento de reforma dura 6 anos. Durante 6 anos da sua vida, ele percorre a nação inteira com um pensamento: devolver a adoração a Deus. Ele restabelece o culto, ele traz de volta levitas, ele traz de volta cantores, ele traz de volta sacerdotes, ele reforma o templo, ele começa a fazer um movimento revolucionário. E a partir do 6º ano, ele começa a reformar a casa de Deus, ele começa a reformar o templo de Deus. Ele não está satisfeito, ele elimina a idolatria, ele acaba com todo o foco de adoração às divindades cananeias, ele acaba com todos os altos, aquele famoso, porém, os altos dos montes, os altares dos altos dos montes, fulano não removeu, Ezequias não removeu, Uzias não removeu, nenhum rei teve força para remover aqueles altos dos montes, que eram o quê? Eram locais públicos para adoração a Baal e também a Jeová, a Yahvé, o nosso Deus. Eles faziam um sincretismo religioso no alto dos montes, e quem fazia aquilo lá era o povão, era o populacho. Então nenhum rei tinha coragem para encarar aquilo, porque a popularidade do rei cairia a zero. O único rei que subiu no alto dos montes e despedaçou todos os altares, Josias. Motivado por uma força interior, motivado por 4 anos de busca, de adoração, de oração, motivado por 4 anos em que ele se rende a Deus, em que ele busca a Deus, em que ele clama a Deus, e agora ele está com 26 anos de idade. Ele resolve focar sua atenção para reformar o templo, que tinha muita coisa, muito entulho, que tinha muita coisa que precisava ser removida, que precisava ser retratada, que precisava ser corrigida, que precisava ser acertada. E eu quero fazer um parêntese aqui. Esse texto, querido, nos ensina que há momentos na nossa vida que nós precisamos parar para fazer uma reforma no nosso coração. Nós precisamos reformar algumas coisas nas nossas emoções, algumas coisas na nossa vida espiritual. Nós precisamos reformar muitas vezes nossa forma de pensar, nossa maneira de olhar a vida, nossa maneira de olhar para Deus, nossa forma de olhar para a igreja, nossa forma de olhar para filhos e filhas, nossa forma de tratar uns aos outros. Josias faz um movimento revolucionário extraordinário de reforma. E ele consegue, ele alcança. Mas acontece que tudo o que Josias fez, presta atenção, ele foi fantástico, mas todas as reformas que ele fez foram tarde demais. Porque mesmo a nação se rendendo a Deus, mesmo a nação se lançando aos pés da cruz, que Jesus não tinha morrido ainda, mas é uma expressão nossa, mesmo a nação se arrependendo, mesmo o culto voltando, mesmo acontecendo todo o movimento revolucionário religioso de reforma,
o cativeiro veio. Deus permitiu que Judá, a nação, fosse levada cativa para a Babilônia. Depois que Josias morre, passam-se 22 anos. E Nabucodonosor destrói Jerusalém, destrói o templo e leva o povo embora. De novo, quero voltar na reflexão. Cuidado para você não parar para olhar para o seu coração e implementar algumas mudanças, e essas mudanças virem tarde demais. E você pode estar perdendo oportunidades. Você pode estar jogando fora relacionamentos. Você pode estar perdendo até um casamento. Então, em nome de Jesus, olha para o seu coração. O que precisa mudar dentro de mim? O que precisa ser reformado? O que precisa ser transformado? O que precisa ser ajeitado? O que precisa ser consertado? Josias fez uma revolução. Então, queridos, se for preciso fazer uma revolução na nossa vida, que nós estejamos abertos para isso nessa noite. Para que as mudanças não venham tarde demais. Tudo que Josias fez é extraordinário, maravilhoso, fantástico. Mas foi muito tarde. Chegou muito tarde. O rei entrou na história muito tarde. Aos 26 ele começa a reformar o templo. E alguém acha o livro da lei perdido dentro do templo. Olha que situação. Alguém achou uma Bíblia perdida dentro da igreja, porque não tinha nem Bíblia. Acharam o livro, possivelmente alguma parte original do livro de Deuteronômio. O sacerdote que achou esse livro levou até o rei Josias, que estava sentado no trono, e o sacerdote leu o livro para Josias. E aí o que Josias faz? Na mesma hora, a Bíblia diz que ele pega aquele versículo 19, capítulo 34, quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, de quebrantamento, e ele começou a chorar, e ele demonstrou extrema preocupação, aflição. Ele disse o seguinte, versículo 21, vão consultar o Senhor por mim e por todo o Judá, porque nós estamos pecando contra o Senhor, não estamos fazendo nada do que está escrito no livro de Deus. Olha o coração dele, olha a mentalidade de crente desse homem, olha o quebrantamento do coração dele. E ele fala, vão até o profeta, uma profetisa, encontra alguém e peça instrução, porque nós estamos pecando contra o Senhor. E quando eles vão até a profetisa chamada Hulda, quando eles chegam lá, a profetisa diz, olha, assim diz o Senhor, a nação de Judá será destruída. A nação de Judá será levada cativa, porque vocês não obedeceram o que está escrito no livro da lei. Vocês sequer sabiam que o livro da lei existia. Portanto, vai se levantar um reino poderoso, um rei poderoso, vai tomar essa cidade, vai matar seus filhos e suas filhas, vai destruir suas fazendas, suas riquezas, suas casas, seus palácios e até o templo. Tudo vai vir abaixo. E vocês vão ser levados cativo para a Babilônia. E os ministros do rei, quando ouviram a profetisa falar aquilo, quando ouviram a profetisa dizer aquilo, o versículo 22, ela fala algo tremendo. Ela fala algo extraordinário. O Senhor, o Deus de Israel, falou, mas voltem e digam ao homem que enviou vocês para mim. Tudo que for acontecer nessa nação,
eu não permitirei que aconteça enquanto ele estiver vivo, porque esse é um homem que me agrada. Esse é um homem que, quando leu as palavras da lei, chorou. Esse é um homem que, quando viu que estava pecando e errando, rasgou as suas vestes. Voltem e digam para esse homem: trarei desgraça sobre essa cidade e os seus habitantes. Todas as maldições que estão escritas virão sobre essa nação, porque o meu povo me abandonou. Versículo 27. Mas você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra essa cidade. Você se humilhou, rasgou suas roupas, chorou diante de mim. Eu ouvi e eu vi. Isso diz o Senhor. Amém. Querido, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus vê. Quando nós demonstramos preocupação com o nosso estado espiritual, Deus ouve. Deus está percebendo. Ele viu, eu vi, Josias, eu vi você preocupado, eu vi você rasgando as suas vestes, eu vi você se humilhando. Portanto, eu só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver morrido, depois que você tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e nem sobre os habitantes dessa cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Deus honrando Josias. Deus honra o homem e a mulher que se rende a ele. Deus honra o homem e a mulher que procura buscar a Deus e que procura levar uma vida de rendição, de humilhação, de quebrantamento e de entrega. Essa mensagem, essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração. Nós precisamos permitir que isso entre dentro de nós. Queridos, vamos fazer como esse cara, vamos fazer como Josias. Esse homem está dando um exemplo para nós. Nos render diante de Deus, nos humilhar diante daquilo que está escrito aqui, nessa palavra, no livro da lei. Olhar para nós. O salmista disse: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Josias fazia isso todos os dias e Deus se agradou. Eu vi e eu ouvi. Deus está te vendo, está te ouvindo. Fala isso com a pessoa que está do seu lado. Deus está te vendo e está te ouvindo. Amém? Diga: você não é Josias, mas Deus está te vendo e está te ouvindo também. Glória a Deus. E Josias faz algo ainda. Josias, versículo 33 do capítulo 34, removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus dos seus pais. Todo mundo crente. Que maravilha. Quem não for crente, mata. Eu sou rei, morre. Toda a nação crente, toda a nação adorando a Deus, toda a nação buscando a Deus, toda a nação cultuando a Deus, toda a nação celebrando. E ainda ele olhou no livro da lei e viu que faltava uma festa importante, a Páscoa. E ele celebra a Páscoa, ele promulga a nação inteira. Eles oferecem holocaustos, sacrifícios, bois, bezerros, cordeiros, 5.000 cordeiros, 300 bois, 2.600 cordeiros, e vai embora. Ele faz uma festa que dura semana, uma semana, 2 semanas. O povo celebra, o povo festeja. E olha o que diz no capítulo 35, versículo 18. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Uau! Samuel é antes de Saul. Foi Samuel que ungiu Saul. Foi Samuel que ungiu Davi. A Páscoa não era celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como Josias comemorou.
Davi fez numa festa como essa? Por isso que eu falei, ele superou Davi em alguns momentos. Que coisa extraordinária! Um homem que entrou para a história da nação, o rei reformador, o rei brilhante, o rei fantástico. Depois que vem a Páscoa, a nação mergulha num tempo de paz, de prosperidade. Josias começa e continua com seu discipulado. Teve um homem do lado dele, pastor, igual todos os reis tiveram, teve. Profeta Jeremias. O Jeremias, o profeta, esteve sempre do lado de Josias, possivelmente orientando. Nós não vemos isso escrito aqui diretamente, mas você vê algumas nuances disso no livro do profeta Jeremias. Em um determinado momento alguém chega e diz para Josias: Josias, está tendo uma manobra militar, o rei do Egito está passando por dentro da terra de Judá. E Josias fala: prepara o exército e vamos atacar o rei do Egito. O Egito é uma potência. O rei, chamado Faraó Neco, estava passando pelo território de Judá, estava passando. Ele ia atacar outro povo. E Josias fala: pega todo o exército e vamos atacar o rei. E o faraó manda recado para Josias e diz: rei Josias, não se meta comigo. Eu não quero briga contigo. Eu não quero guerra com Judá. A minha questão é com outro povo. Eu só estou passando aqui dentro porque não tem onde passar. E eu quero te dizer, Josias, eu estou indo contra esse povo porque o seu Deus falou para eu ir lá. Porque se o seu Deus não falasse comigo para ir lá, eu não iria. Então não se meta. A Bíblia diz que Josias foi assim mesmo e atacou o exército de Faraó. E aos 39 anos, Josias é ferido na guerra. E o nosso rei tem uma morte precoce, desnecessária, inexplicável. E Josias morre. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas e ele gritou: tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Versículo 24. Então tiraram Josias da sua carruagem e o levaram para outra. Levaram de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias. E até hoje, os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre a sua morte. Esses lamentos se tornaram tradição em toda a nação. Um rei que morre precocemente, de forma desnecessária, de forma inexplicável. E eu comecei a perguntar, eu até comentei isso numa reunião que eu tive com alguns homens: por que Josias foi se meter com esse faraó, gente? Era só ter deixado, tá passando um exército, lá em João Neiva, lá por trás ali do João Neiva, deixa o cara passar, tá atacando alguma cidade lá? Não, tá molestando? Não, deixa. Por que ele teve que sair e ir lá? E eu comecei a questionar: meu Deus, tem misericórdia, morreu. O cara mais fantástico, o homem mais brilhante, o homem mais bem preparado. Meu Deus, por que não veio um profeta e falou assim, diz o Senhor? Fica na sua, Josias. A profetisa que disse: o cativeiro virá não nos seus dias. Por que essa mulher não levantou? Deus não foi até ela e disse: minha filha, vai até o rei e fala: você vai morrer de bobeira. Você vai ter um fim trágico, meu filho. Não vai, porque Deus não fez isso. Nós precisamos aprender
a ler a Bíblia e ver uma história dessa, e precisamos fazer esse tipo de questionamento. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por que morreu? Por que tão jovem? Por que de forma tão violenta? De repente você está aqui e você já perguntou a Deus: por que, Senhor? Por que eu? Por que isso comigo? Por que assim, tão de repente? Por que de forma tão trágica e violenta? Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu te falar. Eu orei, eu busquei, eu pedi. E eu consegui ver alguma coisa aqui. Deus, algumas coisas, Deus determinou na eternidade. E uma das coisas que Deus determinou era esse cativeiro. O cativeiro iria acontecer em 586 a.C. Nabucodonosor invadiria a Babilônia. 586 mais 22 é quanto? 600? No ano 608, Josias morre. Passa 22 anos, em 586, o cativeiro acontece. Aquilo foi a maior calamidade da nação. Aquilo foi o que de pior podia ter acontecido com Judá. O reino de Israel já tinha sido levado em 720 pelo rei da Síria. Eles já haviam sido exterminados, a casa de Israel, e agora a casa de Judá está sendo exterminada. O cativeiro foi a pior coisa que aconteceu na vida de Israel no primeiro momento. Mas quando o cativeiro veio, por causa das reformas de Josias, por causa de um homem que se levantou e buscou a Deus, e que se deixou ser um instrumento de Deus, e que deixou Deus usar a vida dele para reformar o coração do povo, o cativeiro, que foi uma calamidade, se transformou na maior bênção do povo judeu. Porque no cativeiro eliminou-se completamente a idolatria. Lá no cativeiro eles enriqueceram. Lá no cativeiro, na Babilônia, eles prosperaram. Lá na Babilônia, eles se tornaram um povo só. Não tem mais Judá e Israel, reino do norte, reino do sul, capital Samaria, capital Judá, capital Jerusalém. Não, eles se tornaram um único povo. E esse único povo que foi gerado na fornalha do cativeiro em 586 antes de Cristo, é essa nação que nós vemos no Oriente Médio hoje. Não são idólatras. Quem eliminou a idolatria do meio deles? O cativeiro. E por que eles foram com esse coração para o cativeiro? Porque Josias implementou as reformas religiosas. E aí nós começamos a entender um pouquinho por que Josias morreu. Primeiro, porque Deus, o relógio de Deus não nos espera. O relógio de Deus não nos espera. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esteja você preparado ou não, na hora em que for para ele vir, ele virá e não tardará. Nós temos por obrigação estar preparados. Existem coisas que num primeiro momento é muito ruim, são muito trágicas, são muito duras, golpes violentos que nós não entendemos. Como foi com esse povo? E lá na frente, Deus fez o povo ver que o melhor foi o cativeiro ter acontecido. Jeremias capítulo 29. Jeremias escreve uma carta que Deus fala, escreve uma carta para todos que estão no cativeiro. Eu é que sei que planos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Vocês vão me invocar aí no cativeiro, e vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis aí no cativeiro, na Babilônia, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vocês orarão a mim, e eu serei achado por vós, e eu virei e mudarei a vossa sorte, e trarei de volta vocês do lugar para onde eu vos mandei. Vocês vão voltar, mas vocês precisam ficar aí. Vocês vão retornar, mas vocês precisam ficar aí. E a dor da perda, a dor de ver a nação despedaçada, a dor de ver o templo destruído, uniu o povo de Israel. Uniu a nação, porque a dor une. A dor ajunta as pessoas. A dor faz com que nós nos tornemos mais próximos uns dos outros. Não vamos esperar a dor para nos unir, vamos unir antes da dor, amém, gente? Não vamos esperar a tragédia vir, né? Esse é um ponto. Josias foi um homem, Deus tinha um projeto. Então Deus permitiu Josias morrer. Deus não impediu Josias de ir ao encontro da morte quando ele foi lá enfrentar desnecessária e tragicamente o faraó. Ele foi e Deus deixou. Deus sabia que ele ia morrer. Deus queria que ele morresse. Estava na hora. Ele tinha que morrer. Por quê? Porque a profecia dizia: esse povo será levado cativo, mas não enquanto você estiver vivo. E estava chegando a hora do cativeiro. Então, como Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a palavra dele, Deus permitiu o homem morrer. Deus cumpre a palavra dele, amém, gente? Amém. Deus cumpre. Nada do que Deus disse a seu respeito vai deixar de se cumprir. Amém. Amém? Amém. O relógio de Deus, a hora de Deus, por isso ele morreu. Mas tem algo mais fantástico ainda, para nós entendermos por que Josias foi esse furacão, por que Josias foi esse foguete, por que Josias foi quem foi e fez o que fez, por que Josias não errou, por que Josias não pecou, por que não teve mas na vida de Josias. Em 1 Reis, você vai ver agora 1 Reis, capítulo 13. Saul reina 40 anos, Davi reina 40 anos, Salomão reina 40 anos, Roboão, filho de Salomão, assume o reino, e Roboão, ele consegue a façanha de dividir a nação, e aí a cidade de Jerusalém, reino de Judá, fica com Roboão, filho de Salomão, e Israel, capital Samaria, 10 tribos, fica por conta de Jeroboão. E Jeroboão, o rei, primeiro rei da nação de Israel, Jeroboão, levanta altares em Betel, aonde Jacó teve aquela visão da escada de Deus. Jeroboão coloca 2 bezerros de ouro lá naquele altar, e ele diz: esse é o Deus que tirou vocês do Egito, Israel. E a nação de Israel já nasce na idolatria. E um belo dia, eu estou falando com relação a Josias, de 300 anos atrás. 300 anos atrás. O Brasil tem 500 anos de descobrimento. 300 anos atrás. Jeroboão está sacrificando aos deuses de Canaã, aos bezerros de ouro que ele construiu, e um profeta veio de Judá, e esse profeta, na hora em que o rei está sacrificando, no meio de todo mundo, daquele silêncio, naquele cerimonialismo todo, o profeta diz: altar, altar, assim diz o Senhor, altar. Todo mundo se assusta, assim diz o Senhor: nascerá, pasme, 300 anos atrás,
da casa de Davi, um homem cujo nome é Josias. E esse homem vai queimar os ossos desses sacerdotes que estão sacrificando a esses deuses. Esse homem vai destruir esse altar. Esse homem vai profanar esse altar com os ossos de vocês. 1 Reis capítulo 13, versículo 2. Então, por ordem do Senhor, o homem de Deus gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos, porque Josias vai profanar. Josias foi um homem cujo destino foi profetizado 300 anos antes de nascer. Alguém disse que os dois eventos mais importantes da vida de um homem, quais são? O dia que ele nasce. E qual é o outro? Não é o dia que ele morre. É no dia que ele descobre por que nasceu. No dia que eu nasci, esse foi um evento extremamente importante. E no dia que eu descobri por que eu nasci, esse foi o segundo evento mais importante, porque a morte depois disso é lucro, é bênção. 300 anos atrás, Josias já era um homem com um destino traçado por Deus para reformar a nação. Este homem foi usado por Deus para preparar o povo para enfrentar o cativeiro. Sim, e o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que assim como Deus tinha algo precioso, maravilhoso, preparado para a vida de Josias, ele tem algo preparado de forma sobrenatural e maravilhosa para cada um de nós. Amém. O que falta? Falta você descobrir o que é. Falta nós descobrirmos o que é. Deus, você, eu, nós estamos aqui por um motivo. Josias estava ali por um motivo. E se você ler depois a mesma história, essa história equivalente de 2 Crônicas, está lá em 2 Reis, a partir do versículo 22, você vai ver no capítulo 23, o rei demoliu o altar em Betel, ele cumprindo aquela profecia de 1 Reis 13. O rei Josias demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra de Jeroboão, filho de Nebate. Queimou o santuário, reduziu a pó, queimou o poste de Asherá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas, as sepulturas dos sacerdotes de 300 anos atrás. Na encosta do monte, ele mandou retirar os ossos das sepulturas e queimou no altar de Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa 300 anos atrás. Deus vai cumprir cada promessa dele na sua vida. Deus vai cumprir cada detalhe. Você é quem você é, porque Deus planejou, programou, determinou que fosse assim. Algumas coisas estão emperradas na minha vida, pastor, algumas coisas estão atrasadas, meu ministério ainda não floresceu. Você precisa fazer como Josias. Tira pelo menos os próximos 4 anos da sua vida e dedique-se a buscar a Deus. Tira um tempo para você se render a Deus, como esse menino fez a partir dos 16 anos, quando ele era um jovem, e ele descobriu. Alguém deve ter dito: Josias tem uma profecia a seu respeito. Josias, está determinado que você vai ser quem você nasceu para ser. E eu quero te dizer, querido, querida, está determinado, você será quem você nasceu para ser. Amém. Eu estou velho, eu já estou em idade avançada. Você será quem você nasceu para ser. Você nasceu para ser um profeta, você vai ser profeta.
Você nasceu para ser um administrador de empresa, você vai ser. Você nasceu para ser um profissional de sucesso, vai ser. Você nasceu para ser um homem, uma mulher de Deus, você será. Um pastor, uma pastora, você será. Como descobrir? Busque. Josias descobriu buscando. Josias, ele descobriu, eu tenho certeza, Deus deve ter falado com ele de alguma forma, através de alguém, através dos escritos, através da história dos reis do passado, através de algum profeta, através de algum conselheiro. Tem uma palavra a seu respeito, meu filho. Através de alguém da família, tem uma profecia a seu respeito. Você será um menino. Hoje você é um menino, mas você será um homem que vai reformar essa nação, que vai revolucionar. E eu te digo, você é uma pessoa que vai revolucionar os seus parentes e a sua família. Amém. Você vai mudar a história da sua família. Você vai ser um instrumento usado por Deus poderosamente, como Josias foi. Amém. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu te consagrei e te designei para ser profeta de nações. E Jeremias foi quem ele foi. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem algo extraordinário para cada um de nós. Deus tem uma missão para cada um de nós. Como eu descubro? Se submeta a Deus. Se renda a Deus. Você ouviu 2 testemunhos de discipulado. Esse é o caminho. Pedro foi quem ele foi, João foi quem ele foi, porque se submeteram ao discipulado de um homem chamado Jesus. Se submeta ao discipulado. Se submeta a um homem de Deus, a um profeta de Deus, a uma mulher de Deus, a uma profetisa de Deus. Siga as orientações. Se submeta e você vai ver a sua vida ser revolucionada. Por que está tudo parado? Por que está tudo travado? Por que está tudo